Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Terminou a 29ª rodada, nesse feriado, né, de dia do comércio, segunda-feira, dia 20 de 10 de 2025, com 3 jogos. Juventude vencendo o Bragantino por 1-0, o Vasco vencendo o Fluminense por 2-0 e o Vitória vencendo fora de casa pela primeira vez na história o Santos por 1-0, assim fecha a rodada. E aí o canal Resenha com Magalhães, mais uma vez, vem fazer o seu resumo da rodada, falando de jogo a jogo, se foi justo, se não foi justo, falando da classificação e de alguma polêmica que tenha surgido na rodada, que toda rodada tem polêmica. Rodadas que tem muitas polêmicas, outras que tem menos polêmica, mas polêmica faz parte do futebol brasileiro, na verdade faz parte do futebol mundial, mas no futebol brasileiro a polêmica tem um destaque muito grande. Então vamos lá para mais um resumo. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do Clube de Membro, o canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo que você assiste. Então depois de você curtir, vai abrir uma aba lá escrito hypar, você vai lá, clica, que vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos lá, galera. Rodada onde tivemos aí, né, o confronto, né, de líder com vice-líder, né? O campeonato poderia dar uma tirar um pouco a emoção, que o Palmeiras poderia abrir muito, não aconteceu isso, briga na parte de baixo da tabela. Vamos lá para o nosso resumo. Bom, rodada 29 começou no sábado, dia 18/10, com o Corinthians jogando contra o Atlético Mineiro e vencendo o Atlético Mineiro em casa por 1-0. Atlético Mineiro brigando contra o rebaixamento. E o Corinthians ali, no meio da tabela, naquela oscilação, ganha um, ganha outro. O Corinthians está meio que doido para acabar o ano, né? Não vê a hora do Campeonato Brasileiro acabar. Esse é o Corinthians. E o Atlético Mineiro colocando as suas cartas na Sul-Americana. Só que o Atlético Mineiro tem que lembrar que ele está colado na zona de abaixamento. Colado mesmo. Gente, quando vê a classificação, você vai ver que o risco do Atlético Mineiro cair é real. Não é causada, é real. Então, uma vitória importante do Corinthians, né? Corinthians também. O Corinthians não chegou nem aos 46 pontos. Vamos lá. Qual é o corte para não cair? 45. O Corinthians nem nesses 45 chegou ainda. Ainda falta 9 pontos. Para ver como a campanha do Corinthians também é uma merda. A do Atlético Mineiro é um cocô e a do Corinthians é uma merda. Porra, arrego, tamanho dos dois times. Vergonhoso, né? Mas grande vitória. Bons 3 pontos para o Corinthians em cima do Atlético Mineiro. Tivemos o Cruzeiro vencendo o Fortaleza por 1-0. Um jogo onde o Fortaleza tinha que... O Cruzeiro tinha que ganhar para não se despedir da briga pelo título. E o Fortaleza, na luta contra o rebaixamento, tentar os pontos. O Fortaleza sabia que era muito, muito difícil, estaria jogando fora de casa contra o terceiro colocado, e acabou dando o Cruzeiro. Mas não aconteceu o que muitos achavam. Muita gente achava que o Cruzeiro ia sapecar o Fortaleza. Não foi isso que aconteceu. O Cruzeiro ganhou, mas não sapecou o Fortaleza, não. Tá? Mas, nesse momento, o que importa é os 3 pontos. E os 3 pontos foram para Minas. Então, nesse resultado aí, Cruzeiro 1-0 no Fortaleza, era um resultado que todos se imaginavam diante das circunstâncias dos clubes no momento. Então, vitória do Cruzeiro, normal. Tivemos
um jogo esperado, né? Flamengo e Palmeiras aqui no Maracanã com mais de 70 mil pessoas. E o Flamengo venceu o Palmeiras por 3-2. O Palmeiras estava perdendo por 3-1, mas no finalzinho, quase no último lance, conseguiu fazer o segundo gol. Teve polêmica, né? Teve polêmica. Eu já falei aqui no vídeo. Teve o lance do Jorginho no Gustavo Gomes. Eu, particularmente, achei que foi pênalti, tá? Falei isso. Achei que foi pênalti. Logo no início do jogo. Agora, o Bruno Fux, que a torcida do Palmeiras sempre falou, falhou. Na escorada do primeiro gol do Pedro, o Fux falhou, o Gustavo Gomes falhou. Na perda de bola do meio-campo do Palmeiras no terceiro gol do Flamengo, Palmeiras falhou. No lance do segundo gol do pênalti, que o Pedro vem andando, o Bruno Fux entra na frente, o Bruno Fux entrou na frente para trombar, não para parar a jogada. Porra, o Pedro daquele tamanho, o Bruno Fux tinha que ir com o corpo firme, não. Foi um corpo de gelatina. O Pedro deu um empurrão. Na minha opinião, não aconteceu nada, porque o Pedro estava andando, o Bruno Fux que entra na frente dele tem a trombada. Na minha opinião, o juiz acertou. Mais um erro, para mim, do Fux. O Flamengo foi eficiente, teve as oportunidades e marcou e fez os gols. Então, para mim, vitória diante do que aconteceu no jogo justo. Até porque no segundo tempo, o Palmeiras até chutou, mas muito de fora da área. O Flamengo conseguiu controlar o jogo no segundo tempo. Então, para mim, vitória justa, na qual coloca os dois com o mesmo número de pontos. O Palmeiras ainda é líder, mas os dois agora com o mesmo número de pontos. Tivemos Ceará e Botafogo. Botafogo vencendo o Ceará por 2-0. Merecido, o Botafogo foi melhor. O Ceará não fez uma boa partida. O Ceará é um time competitivo, mas não fez uma boa partida. O Botafogo foi superior e mereceu vencer. Mirassol 3, São Paulo 0. São Paulo tem que lamber os beiços, que era para ter tomado demais. O São Paulo é outro que também está doido para o campeonato acabar. Não vê a hora de 2025 ir embora. Né? Tá ali fazendo figuração. O São Paulo está fazendo aquela figuração vestido de planta, né? Tá com a planta aqui, fica aqui atrás. Tu nem aparece, só aparece a planta, só para segurar a planta. É o que o São Paulo tá fazendo, figuração. E o Mirassol consolidando a sua ida para a Libertadores. Porra, sensacional. Primeiro ano na Série A, já vai para Libertadores. Só se acontecer alguma coisa muito de errado para isso não acontecer. Agora, no ruim, na Sul-Americana tá. Mas acho que o Mirassol vai estar na Libertadores. Faltam aí 9 rodadas, né? Eu acredito que o Mirassol consiga ter gás até o final. Até porque o Mirassol só disputou o Campeonato Brasileiro. Então, gás o Mirassol tem. Né? Então, vitória justa do Mirassol. O melhor time ganhou. Quem é o melhor time hoje é o Mirassol. Então, São Paulo tem que lamber os beitos, que só foi de 3. Internacional 2, Sport 0. Sport rebaixado. E o Internacional, que também é uma grande de uma vergonha, né? Também brigando ali contra o rebaixamento, acabou ganhando do Sport de 2-0. Que seria, em outros tempos, muita lógica, mas causou até um certo temor, né? A torcida, pô, será? Mas o Internacional venceu. Era um placar, era uma vitória que se esperava. Apesar do Internacional não estar jogando absolutamente porra nenhuma, mas era uma vitória que se esperava. Bahia 4, Grêmio 0, uma sapecada com credência, uma sapecada do Bahia com carimbo. Foi melhor, dominou o jogo todo. Momento algum, o Grêmio assustou o Bahia. Fez 4-0 e foi justo. Foi 4-0. Fiquei decepcionado, achei que o jogo ia ser mais parelho, mais pau a pau, até porque o Grêmio vinha subindo de produção, mas não deu. O Bahia sapecou e sapecou bonito. Os 4-0 no Grêmio, justíssimo o triunfo do Bahia. Juventude 1, Bragantino 0. Bragantino que vem ali pelo meio da tabela,
querendo melhorar, acabou perdendo para um time que está na parte de baixo da tabela. O Juventude é um time brioso, né? Ele vai lutar até o final. É o que a gente diz, né? Vai morrer atirando, compadre. Ele não vai... tá tomando e vai ficar parado. Não, ele tá tomando, mas tá dando também. Se conseguir sobreviver, é legal. Se não, pelo menos ele sai de cabeça erguida. Esse é o Juventude. Vai morrer atirando. De repente consegue sobreviver. Então, grande vitória do Juventude. Tivemos o Vasco da Gama jogando contra o Fluminense do Maracanã e ganhando de 2-0. Mereceu, o Vasco da Gama foi melhor, foi mais organizado. O Ryan, o garoto do Vasco, o centroavante ponta, está num momento iluminado, né? Iluminado. O Vasco foi mais desorganizado defensivamente, melhor no meio campo também. Então, vitória justa do Vasco da Gama em cima do Fluminense, 2-0, onde o Vasco da Gama encosta ali na galera da parte de cima. E o último jogo foi Santos e Vitória, onde o rubro-negro baiano, consegue a sua primeira vitória na Vila, né? Em cima do Santos. O Vitória não sai do rebaixamento, mas fica com o mesmo número de pontos do Santos e fica a 2 pontos do Atlético Mineiro. A 2 pontos do Atlético Mineiro. Na próxima rodada, se o Vitória ganhar, o Vitória joga com o Corinthians. Se o Vitória ganhar, Santos ou o Atlético Mineiro perderem, o Vitória sai do rebaixamento. Ou seja, a vitória do rubro-negro baiano fora de casa nessa rodada foi fundamental. De repente, na próxima rodada, ele já consegue sair da zona da degola. Então, para mim, os destaques aqui, cara, eu coloco como destaque a vitória do Mirassol em cima do São Paulo, 3-0, a goleada do Bahia, obviamente, de 4-0 em cima do Grêmio, e obviamente também essa vitória do Vitória aqui em cima do Santos fora de casa. E do Flamengo e Palmeiras. Cara, se o Palmeiras ganhasse, seria uma grande vitória, o Flamengo foi uma grande vitória, mas não acho assim. Eu acho que o 3-0 do Mirassol, na minha opinião, em relação, você pega São Paulo e Mirassol meter 3-0 no São Paulo, poderiam fazer 4 ou 5, eu acho que tem um destaque maior. O clássico Flamengo e Palmeiras, sim, é um jogo que chamava atenção, mas, assim, em relação a resultado, pode ser que o Flamengo e o Palmeiras foi o melhor jogo, pode ter sido o melhor jogo da rodada, mas acho que expressão de números, 4-0 do Grêmio, do Bahia em cima do Grêmio, teve uma expressão legal do Mirassol, essa vitória histórica do Vitória em cima do Santos fora de casa, para mim, chamaram mais a atenção. Na próxima rodada, que será no final de semana, jogos sábado e domingo, teremos a rodada de número 30. No meio de semana não tem rodada porque tem Sul-Americana e Libertadores, mas temos um jogo atrasado que será Bahia e Internacional da 14ª rodada. Com isso, a classificação do Campeonato Brasileiro fica a seguinte. Palmeiras, mesmo com a derrota, continua líder com 61 pontos, com 19 vitórias. O Flamengo é o segundo colocado também com 61 pontos, porém, o Flamengo tem 18 vitórias. É por isso que o Palmeiras é o líder. O Palmeiras tem uma vitória a mais. O Cruzeiro é o terceiro colocado com 56 pontos. O quarto é o Mirassol com 52. O quinto é o Botafogo com 46. E o sexto é o Bahia também com 46. A diferença do Botafogo para o Bahia está no saldo de gols. Porque o número de vitórias é o mesmo. Só que o saldo de gols do Botafogo é 13 e do Bahia é 7. Então, G6, nesse momento, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo e Bahia. Aí na 7ª colocação tem o Fluminense com 41 pontos, na 8ª colocação o Vasco com 39, o 9º é o São Paulo com 38, o 10º é o Bragantino com 36, o 11º é o Corinthians também com 36, o 12º é o Grêmio também com 36. A diferença aí é o número de vitórias, de Bragantino para Corinthians, o Bragantino tem 10 vitórias, o Corinthians tem 9, e do Corinthians para o Grêmio a diferença é o saldo de gols. O saldo de gols do Corinthians é menos 4 e do Grêmio é menos 7. O 13º colocado é o Ceará com 35, o 14º é o Internacional com 35, o 16º é o Atlético Mineiro com 33, o 15º o Atlético Mineiro com 33, o 16º é o Santos com 31, e na zona de rebaixamento temos o Vitória na 17ª colocação também com 31, o 18º é o Juventude com 26, o 19º é o Fortaleza com 24 e o último colocado é o Sport Recife com 17. Briga pelo título.
ainda está entre Palmeiras, Flamengo e um pouquinho mais atrás o Cruzeiro. Mas ainda temos 3 times brigando pelo título. Brigando por Libertadores. Cara, eu vou tirar Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, tá? Tirar Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. E aí eu acho que na briga por Libertadores tem Mirassol, Botafogo, Bahia, Fluminense. Isso falando em G6, tá? E vou colocar o Vasco. Então, Mirassol, Botafogo, Bahia, Fluminense e Vasco brigando nesse momento por 3 vagas na Libertadores, contando que seja G6. Se for G7 é diferente, mas sendo G6. Brigando contra o rebaixamento. Brigando contra o rebaixamento, para mim, agora é do Bragantino para baixo. Ou seja, do 10º colocado para baixo, todo mundo briga contra o rebaixamento. Por quê? Porque o Bragantino tem 36 pontos. O primeiro time na zona de rebaixamento tem 31. A diferença é 5 apenas. Então, para mim, Bragantino, Corinthians, Grêmio, Ceará, Internacional, Atlético Mineiro, Santos, Vitória, Juventude e Fortaleza, 10 times brigam contra o rebaixamento. Vou tirar o Sport, que para mim o Sport já está rebaixado. Então, tá aí. Ah, a rodada foi melhor para quem? Cara, a rodada foi boa para o Flamengo. O Flamengo encosta no Palmeiras, né? A rodada foi boa para o Cruzeiro também, porque o Cruzeiro ganha e não vê o Palmeiras abrir. Porque se o Palmeiras vai a 64 pontos, sinceramente eu não acreditava muito mais no Cruzeiro, não. Como foi o Flamengo que ganhou, a diferença ficou de 5 pontos. Então o Cruzeiro continua ainda na briga. E para o Vasco também foi uma rodada boa, já que ele ganhou do Fluminense e subiu ali um pouquinho, dá adeus, na minha opinião, a perigo de rebaixamento. Então tá aí a minha análise, meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!